Olá, pessoal. Eu sou o professor Cláudio Ladeira, eu leciono Direito Constitucional nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito na UFSC e fui convidado pelo CACHIF e pela Alune para participar dessa importante atividade. Espero que todos vocês estejam bem nesse momento tão complicado para todos nós, mas vamos enfrentar e superar essa situação. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre dois temas que estão muito conectados, importantes no âmbito da nossa disciplina e, acredito, bastante atuais, né? A relação que há entre o controle de constitucionalidade e o fenômeno da judicialização da política. Eu gostaria de começar lembrando muito rapidamente, né, de que quando nós falamos em Constituição, é comum atribuir às constituições em regimes democráticos funções que são potencialmente conflitantes, né? Constituições, de um lado, fazem isso, constituem governos. Elas criam as estruturas jurídicas que permitem a coordenação da ação política. Elas distribuem competências institucionais entre diversos ramos do Estado. Competências para legislar, competências jurisdicionais e as imensas competências, né, que caracterizam o poder executivo no moderno Estado administrativo. Instituições democráticas constituem também processos políticos igualitários que são moldados para a produzirem decisões em nome da comunidade política, quando a comunidade política diverge, né, conflita sobre qual, afinal de contas, deve ser a regra geral que valerá por todos nós. Constituições, enfim, constituem governos com capacidades de ação e governos, eventualmente, democráticos, né? Agora, constituições também são úteis para impor algumas espécies de limites aos poderes políticos, limites aos governos, mesmo aos governos democráticos. É comum apresentar essas distintas funções e a sua natureza potencialmente conflitante na forma de um círculo vicioso. Se desejamos construir, se esse é o objetivo, desejamos construir instituições políticas capazes de ação, operantes, efetivas e democráticas, representativas, igualitárias no sentido político, precisamos de constituições que, né, criem poderes, aloquem a capacidade para decidir politicamente em determinadas instituições e desenhem procedimentos, né, de tomada de decisão. Uma vez que essas instituições existam, é natural que surjam riscos de arbitrariedades políticas. Mesmo em governos democráticos, a maioria dos eleitores pode, eventualmente, tomar decisões que ofendem direitos fundamentais da minoria política, né? Então, que constituições têm como função primordial constituir governos, isso é pacífico. Agora, é fato também que, da simples existência de uma instituição política de governo, resulta a possibilidade de que ela atue de maneira arbitrária. Ora, para enfrentar esse risco de tirania, esse risco de arbitrariedade, esse risco de tirania mesmo das maiorias eleitas ou das maiorias políticas, o constitucionalismo nos fornece, os vários constitucionalismos nos fornecem um repertório de instrumentos, né, de procedimentos que são muito conhecidos, né, e que pretendem funcionar, se não como um impeditivo, pelo menos como um obstáculo às arbitrariedades políticas. Direitos fundamentais, por exemplo, oponíveis mesmo por indivíduos contra decisões majoritárias e representativas, direitos fundamentais que visam garantir uma esfera de proteção à nossa dignidade intrínseca, desenhando uma espécie de um âmbito de ação e de interesses que nem mesmo as maiorias legislativas eleitas democraticamente
poderiam, nesse espaço, interferir. Separação de poderes, ou melhor, distribuição, distinção entre vários poderes. É uma ideia muito cara ao constitucionalismo moderno, a de que a excessiva concentração de poder numa única instituição promove arbitrariedades, estimula arbitrariedades. Então, é uma sabedoria política tipicamente constitucionalista distribuir poderes entre várias instituições e criar mecanismos de modo que um poder possa, eventualmente, exercer alguma espécie de controle sobre o outro para, desse modo, criar um mecanismo de policiamento recíproco, os famosos freios e contrapesos. E, relacionado a isso, afigura o Instituto do Controle de Constitucionalidade. Agora, já que uma Constituição vigora por sobre todos os poderes, nenhum poder, nem mesmo os poderes eleitos e representativos, poderiam tomar decisões no âmbito do processo legislativo ordinário e contrariem a Constituição. Então, nós precisamos, essa é a ideia, criar mecanismos, instituições de controle, cujo objetivo é, se não impedir, ao menos dificultar atos de arbitrariedade e tirania que resultem das instituições politicamente, eleitoralmente responsáveis. O fato, no entanto, é que quando construímos esses procedimentos, por exemplo, o controle judicial de constitucionalidade, quando construímos instituições externas ao processo eleitoral representativo, instituições que estarão autorizadas a revisar decisões políticas das outras instituições, quando nós construímos esse modelo institucional, nós também fazemos surgir alguma espécie de risco político. O risco de tirania não das maiorias eleitas, mas de minorias. Minorias que ocupam postos de poder no âmbito das instituições de controle. Como evitar, ou ao menos reduzir, o risco de tirania oriundo da prática das instituições criadas para controlar a maioria política? Democratizando os mecanismos de controle de constitucionalidade, por exemplo. Essa é uma técnica que é muito utilizada e que prevalece amplamente no modelo europeu continental de controle de constitucionalidade, onde apenas uma instituição, via de regra, um tribunal constitucional com competências exclusivas para o controle de constitucionalidade, reúne, só ele pode exercer o controle de constitucionalidade da legislação e a sua composição tem uma natureza muito mais política do que a composição do restante da jurisdição, do poder judiciário. Especificamente sobre esse ponto, é importante entender que o controle de constitucionalidade possui uma natureza política muito particular, uma natureza essencialmente política e exige distingui-lo do exercício ordinário da jurisdição. Olha, eu cito um exemplo aqui. Imaginem vocês um magistrado, um tribunal, que, no âmbito de um caso concreto, deva tomar uma decisão com base numa interpretação do parágrafo 4º do artigo 1228 do Código Civil. Esse dispositivo, ele autoriza, na verdade, exige que, diante de um conflito entre o proprietário de um imóvel e pessoas que ocupam esse imóvel irregularmente, esse dispositivo exige que o magistrado, o tribunal, avalie se na área, no imóvel, foram construídos obras ou serviços de interesse social e econômico relevante. Porque, se foram, o juiz deverá privar o proprietário da coisa. Não é uma competência irrelevante, é uma senhora competência política que o Código Civil atribui ao Poder Judiciário.
Mas, ainda assim, mesmo com todas as dificuldades que são fáceis de serem imaginadas para a aplicação desse dispositivo, dado que o juiz necessariamente deverá recorrer a raciocínios e argumentos de natureza consequencialista, né, deverá avaliar as consequências, no caso concreto, em termos, né, da relevância das obras, serviços ali realizados, né? Mas, ainda assim, é, é possível que juízes desempenhem um papel de terceiros imparciais diante de disputas nas quais esse complexo dispositivo precisa ser aplicado. Ainda que os juízes precisem construir argumentativamente padrões de interpretação, né, ainda que os juízes precisem levar adiante interpretações construtivas, ainda que o resultado da sua decisão não resulte, não possa ser extraído tão facilmente do texto do Código Civil, ainda assim, nós temos aqui um típico caso de jurisdição ordinária. Um juiz, que é o terceiro imparcial em meio a uma disputa, dado que não tem interesse imediato na causa, desenvolvendo direito pré-existente. O Código Civil, a legislação, a qual o juiz está subordinado. No Estado de Direito, juízes estão subordinados à legislação. Agora, veja como é diferente uma situação que é típica do controle de constitucionalidade. Exemplifica bem uma situação de controle de constitucionalidade. Imagine uma situação na qual este dispositivo, parágrafo 4º, a sua validade é contestada por supostamente ofender o dispositivo, o direito fundamental à propriedade privada, previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 22. Olha, imaginem que um tribunal, em última instância, deva decidir o parágrafo 4º do artigo 1228, na medida em que permite uma considerável intervenção judicial no âmbito da propriedade privada. Imagine um tribunal decidindo se este parágrafo 4º ofende o direito fundamental constitucional à propriedade privada. E no típico debate, alguns argumentarão que não, esse dispositivo, longe de ofender o direito à propriedade privada, ele promove um outro direito fundamental, a função social da propriedade. Outros, no entanto, não estarão convencidos desse argumento. Insistirão na possibilidade de que a decisão judicial promova interferências indevidas na propriedade privada. Por que essa decisão, uma decisão dessa natureza, é essencialmente política? Comparem as duas situações. Vejam como elas são institucionalmente distintas. Né? Um típico exercício de jurisdição ordinária, há um juiz que atua como, ou pode atuar, como terceiro imparcial, acima, portanto, das disputas entre proprietários e aqueles que detêm a posse do imóvel, um juiz que está subordinado à legislação, no caso, o artigo 1228 do Código Civil, ainda que deva desenvolvê-la argumentativamente. Essa legislação, vejam vocês, caso diversas decisões do Poder Judiciário interpretando, aplicando esse dispositivo do Código Civil, se revelem a opinião majoritária, decisões ruins, perniciosas, decisões que mais atrapalham do que ajudam o desenvolvimento econômico, a proteção, a função social da propriedade. A palavra final sobre a validade dessa legislação ainda está a cargo do Poder Legislativo, que pode, por exemplo, revisar a legislação e abolir esse dispositivo, ou reformá-lo. Comparem, no entanto, esse típico exercício da jurisdição ordinária, ainda que seja um caso complexo, compare essa situação com o típico exercício da jurisdição constitucional. Nele, o típico exercício da jurisdição constitucional, um tribunal avalia a constitucionalidade de um ato legislativo. Pois bem, temos, de um lado, a maioria do Poder Legislativo, aprovou a lei, aprovou o parágrafo 4º do Código de 1228, contrastando, eventualmente, com a maioria de um tribunal, da opinião de um tribunal,
e entende que, não, a função social da propriedade não foi corretamente promovida, o direito fundamental à propriedade privada foi, nesse caso, ofendido. É, vejam como são distintas, institucionalmente falando, as duas situações. Um típico caso, um típico caso de exercício do controle de constitucionalidade, não há um terceiro imparcial. Há um confronto de opiniões. A maioria do poder legislativo de um lado, a maioria do tribunal de outro lado. E não há um terceiro imparcial acima deles. Ora, se quem decide por último é o tribunal necessariamente, institucionalmente falando, está decidindo em causa própria. Ele está decidindo em causa própria no sentido institucional. E, ao decidir o caso, ele fixa qual é o limite da autoridade política da outra instituição, o poder legislativo, né, em relação à qual ele tem uma divergência nesse momento, e o tribunal decide também qual é o limite da sua própria competência, do tribunal, para rever atos políticos, decisões dos outros poderes. O tribunal fixa a sua própria competência. Essa não é uma particularidade do nosso sistema, e nem mesmo do controle judicial de constitucionalidade. Onde quer que alguma instituição seja autorizada a decidir, em última instância, sobre a constitucionalidade das leis, essa decisão terá uma natureza essencialmente política. Não há terceiro imparcial, não há um processo, não é uma decisão que propriamente resulta de direito pré-existente, e é uma decisão que tem uma natureza tipicamente legislativa, na medida em que, na decisão final, uma norma geral e abstrata vai vigorar por toda a comunidade, por sobre a comunidade. É uma típica decisão legislativa. No caso, tomada por um tribunal. Então, esse aspecto do controle de constitucionalidade, da jurisdição constitucional, precisa ser bem compreendido. Não há terceiro imparcial. Quem decide sobre a constitucionalidade de uma norma, em última instância, decide também sobre os limites da sua própria competência. Decide diante de um conflito entre duas instituições, uma das partes está decidindo, dará a palavra final. Sobretudo, o que é mais grave, se o controle de constitucionalidade é exercido com fundamento em princípios abstratos. No caso do meu exemplo, eu radicalizei um pouquinho para que isso ficasse mais evidente. Mas sempre que um tribunal revoga a disposição legislativa com base, sob fundamento, tendo como fundamento a sua interpretação de um princípio constitucional abstrato, apenas na forma essa decisão tem alguma natureza jurisdicional. Na sua essência, ela é decisão legislativa. Mais do que uma interpretação do direito pré-existente, criado democraticamente, o que o tribunal está fazendo é editando norma geral e abstrata, decidindo qual direito deve valer, legislando, essencialmente legislando. Um outro aspecto importante. É muito comum no nosso contexto, aqui no Brasil, esse é um tipo de argumento que surge com frequência nas discussões, afirmar que tribunais constitucionais, no caso o Supremo Tribunal Federal, têm uma autoridade típica de um protetor contramajoritário. O STF é contramajoritário, por isso ele estaria legitimado a revisar atos legislativos. Deve ser visto com muito cuidado. Em primeiro lugar, porque, em particular no caso do Supremo Tribunal Federal, ele está longe de ser uma instituição completamente avessa ao processo político majoritário. É bastante sabido. Seus membros são indicados pelo presidente da República e aprovados pela maioria do Senado. São instituições essencialmente majoritárias. Vejam vocês, se nós partimos do pressuposto
de que há um potencial risco de arbitrariedade resultante da política legislativa, dados todos os vícios que nós conhecemos, né, que existem no âmbito da política partidária, eleitoral. Se esses vícios existem também, ao menos potencialmente, no âmbito da escolha, né, do chefe do Poder Executivo, enfim, se a política legislativa e executiva estão maculadas por algum, né, e são deficientes em termos de legitimidade, dados os vícios que são inerentes ao processo político realmente existente, né, se é assim, nós não podemos considerar uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, isenta desses vícios, dado que seus membros são compostos a partir de um processo de escolha que resulta precisamente da decisão dessas instituições, em tese, maculadas, né, diz o argumento. Aí que nós devemos ter um certo cuidado ao afirmar que, ao considerar sem mais, que o STF cumpre um papel, ou pode cumprir um papel contramajoritário. Primeiro, porque isso não é necessariamente positivo, né, como nós já vimos. Um STF, um tribunal, ele pode eventualmente ser integrado por pessoas que também erram, cujas opiniões também são contestáveis, ideologicamente motivados, né? Então, não há o simples fato de que ele seja eventualmente contra-majoritário, isso não é necessariamente um argumento que legitime a jurisdição constitucional. A maioria pode estar certa no âmbito do processo legislativo e a minoria errada, né? Mais que isso, a própria capacidade de que o tribunal seja efetivamente contra-majoritário deve ser vista com cuidado. Como disse, a composição do tribunal é fortemente majoritária, né? E, mais que isso, olha, o tribunal ele pode, eventualmente, dado que toma decisões significativas politicamente, né, dado que passa a ser visto como uma instância de decisão política, né, fundamental, ele pode passar a ser visado pelas maiorias políticas em condições que, pelas forças políticas que têm condições de passar a indicar membros para o tribunal. E assim, né, se entrincheirarem nessa instituição. Tudo isso, e no âmbito do controle judicial de constitucionalidade, é um princípio que um princípio convencional que orienta ou deve orientar a atuação de tribunais e juízes, que é o seguinte: olha, atos legislativos, decisões políticas tomadas no âmbito do processo legislativo gozam e devem gozar de uma elevada presunção de constitucionalidade. E no seguinte sentido, um dispositivo de lei, né, um ato tipicamente legislativo, só deve ser declarado inconstitucional se houver uma afronta clara, acima de dúvida razoável, à disposição expressa da Constituição. Jamais disposições, atos legislativos devem ser revistos pelo tribunal com base em princípios controvertidos de moralidade política, porque isso significaria que o tribunal estaria legislando, não controlando a constitucionalidade das leis. É fácil perceber que essa competência dos tribunais para revisar a legislação com fundamento na Constituição está relacionada aos fenômenos da judicialização da política e do assim chamado ativismo judicial. Antes de continuar, apenas para fixar bem, né, provisoriamente, né, esses conceitos. Não existem definições canônicas, né, dessas expressões, mas elas, em geral, quando elas são utilizadas, nós queremos dizer coisas um pouquinho distintas, né? Por judicialização, nós queremos chamar a atenção para o fato de que há uma transferência de competências políticas, né, judicializadas. Competências políticas que até então eram vistas como competindo naturalmente às instâncias representativas, eleitoralmente representativas, legislativo e executivo, essencialmente, né? Essas competências são transferidas
para o Poder Judiciário. É disso que se trata quando falamos em judicialização, né? Por outro lado, relacionado, né, a isso, mas é um fenômeno um pouquinho distinto, o chamado ativismo judicial, que envolve aqui uma postura mais ousada, mais criativa, né, do Poder Judiciário e de seus membros, né, sobretudo na interpretação de normas abstratas e politicamente, moralmente controvertidas, né? Ou seja, por exemplo, tribunais e magistrados e tribunais que passam a revisar atos legislativos a partir de interpretações ousadas, criativas, construtivas de princípios constitucionais abstratos. Pois bem, nas últimas décadas, isso em geral a partir de 1988, mas sobretudo nos últimos 20 anos, né, nós é possível verificar e identificar com muita facilidade uma considerável, né, casos em grau considerável de judicialização da política. Nós nos tornamos aqui no Brasil uma nós produzimos alguns exemplos interessantes de intensa judicialização de questões até então essencialmente políticas. Desde nomeação, revisão judicial de nomeação de ministros, controle de constitucionalidade de emendas à Constituição, um controle, no caso, exercido com base em princípios os mais abstratos. Olha, são muitos os casos que nós poderíamos apontar para afirmar, comprovar que no Brasil, sobretudo nos últimos 20 anos, tem ocorrido uma intensa judicialização da política, né? Como explicar isso? Bom, em primeiro lugar, o controle judicial de constitucionalidade no modelo estabelecido pela Constituição de 88 é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que integram a explicação. O nosso modelo de controle de constitucionalidade ele cria inúmeras oportunidades, ele termina estimulando a prática de revisão judicial de atos legislativos com base em princípios abstratos. Ou seja, são duas coisas que, somadas, levam a essa conclusão. Nós temos uma Constituição que estabeleceu um modelo de controle de constitucionalidade que é um dos mais complexos do mundo. Não apenas há um tribunal Supremo, Tribunal Federal, com competências para exercer o controle concentrado de constitucionalidade. Não, mais que isso. O judiciário, de um modo geral, pode exercer esse controle. Mas nós temos um sistema de controle que prevê amplas competências para avaliar até mesmo a omissão constitucional, situações nas quais, eventualmente, o Congresso deveria ter legislado sobre alguma matéria e não legislou. O nosso sistema de controle prevê a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal venha avaliar se há ou não uma omissão legislativa e, diante de uma omissão legislativa, né, eventualmente fornecer alguma regra geral e abstrata, ainda que provisoriamente, até manifestação legislativa. Mais que isso, nós temos uma Constituição que é analítica, no sentido de que tratou das mais variadas matérias que envolvem interesses públicos e privados, e que, via de regra, mundo afora, a maioria, uma quantidade razoável dessas matérias, são tratadas no âmbito da legislação ordinária. Aqui, nós passamos a tratar dessas matérias na Constituição. Vejam, somem as duas coisas. Se nós temos um sistema de controle de constitucionalidade que cria inúmeras oportunidades para revisão judicial dos atos legislativos, e se nós temos uma Constituição que trata dos mais variados temas, o direito de família, o direito econômico, o meio ambiente, saúde, se nós temos uma Constituição que pode ser utilizada para formular as mais diversas demandas
em termos de, né, em termos de demanda judicial, e se nós temos um sistema de controle de constitucionalidade que cria inúmeras oportunidades para revisão judicial de atos legislativos, é natural, seria previsível que, em algum momento, né, a judicialização terminasse, né, ocorrendo. Né? Isso, nos últimos 25 anos, tem sido bastante marcante. Né? Além disso, alguns outros fatores mais estruturais. Nós somos um sistema, um Estado federal. Né? E é natural que num Estado federal existam conflitos entre estados, municípios e a União sobre quem tem a competência para legislar sobre determinada matéria. Onde há Estado federal, é inevitável algum conflito mais intenso ou menos intenso em termos de competências das unidades federadas. E na medida em que esses conflitos surgem, existem, eles fornecem também uma espécie de estímulo para que os tribunais passem a atuar, fixando regras gerais de distribuição de competências sobre a matéria. Bom, agora mesmo, por ocasião do combate da pandemia, nós verificamos precisamente isso, né? Uma série de conflitos entre presidente da República, governadores de estados, prefeitos, sobre quem, afinal de contas, detém competências para estabelecer medidas restritivas à circulação de pessoas, fechamento de escolas, suspensão de restrições ao transporte em rodovias. E essas coisas nem sempre estão muito claras na Constituição. Elas estimulam, são demandas que são levadas ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal e terminam estimulando ainda mais o fenômeno da judicialização. Outro fator, esse muito presente no nosso caso, né, a fragmentação partidária legislativa. Um poder legislativo fragmentado estimula a judicialização. Isso é um fenômeno bastante documentado e, no nosso caso, com inúmeros exemplos. Né? Um poder legislativo fragmentado significa um poder legislativo sem sólidas maiorias. E é natural que, na ausência de sólidas maiorias, as partes em disputa terminem aproveitando os inúmeros mecanismos de controle de constitucionalidade para levar a defesa dos seus interesses políticos às instâncias judiciais. Por último, um fator que é muito importante no caso brasileiro, nas últimas décadas, sobretudo nas últimas 2 décadas, nós, na verdade, desde os primeiros anos de 88, mas com alguma variação de intensidade, a política legislativa e o Poder Executivo sofreram inúmeros escândalos de corrupção, a sua imagem foi bastante arranhada em termos de legitimidade moral, digamos assim. Né? E o Poder Judiciário, no entanto, havia até pouco tempo atrás ficado de fora desse processo de desgaste. Né? Então, é até natural que, diante de um poder legislativo fragmentado partidariamente, diante da existência de inúmeros mecanismos e procedimentos que permitem a intervenção judicial na revisão de juízos políticos, e diante de tantos escândalos de corrupção, diante de uma imagem muitas vezes arranhada da legitimidade do poder legislativo e do executivo, era natural que terminasse ocorrendo um certo engrandecimento do poder judiciário. Isso também é bastante fácil de ser verificado no caso brasileiro nas últimas décadas. Quais problemas? Por que isso é um problema, afinal de contas? Por que a judicialização é em si mesma um problema? Bom, em primeiro lugar, em termos de legitimidade, a intervenção judicial em questões essencialmente políticas ofende um princípio básico de qualquer democracia constitucional,
a igualdade política. Numa comunidade política que diverge profundamente sobre determinadas matérias, dado que o consenso, né, é inviável nesses assuntos, por exemplo, qual a intensidade da intervenção do Estado na propriedade privada, em que medida a propriedade privada deve ser protegida ou flexibilizada para atingirmos determinados objetivos, como a função social da propriedade privada. O que é, afinal de contas, a função social da propriedade privada? Diante de questões tão inevitavelmente controvertidas como são essas, né, numa sociedade igualitária, nós devemos partir do seguinte princípio: cada um de nós, um potencial atingido pelas decisões políticas, cada um de nós valerá exatamente um mesmo e igual peso. Somos, cada um de nós, igual fonte de razão, um igual subordinado às leis, um igual atingido pelas leis, portanto, devemos ter o mesmo peso, o mesmo valor. Essa ideia é essencial, está na base da justificativa para a decisão majoritária. Dado que somos todos iguais em termos de mesmo peso, mesma capacidade de argumentar e mesmo peso em termos de potencial atingido pelas leis, valemos exatamente a mesma unidade. Se todos valemos exatamente a mesma unidade, a decisão política, quando divergimos, deve ser o resultado da soma, né? A maioria, a regra da maioria, assim justificada, com alguma base igualitária. Se nós abdicamos desse tipo de procedimento de decisão, é importante levar em conta que nós não estamos simplesmente abdicar da regra da maioria não nos leva ao consenso político e não nos leva a uma situação onde o risco político de arbitrariedade é inexistente. Abdicar da regra da maioria, o que nos leva é uma limitação da igualdade política. Isso é um ponto fundamental. Existem situações nas quais a intervenção judicial pode ser perfeitamente justificável, até mesmo para promover a igualdade política. É verdade. Mas nós devemos ter em mente que a intervenção judicial, no âmbito do controle de constitucionalidade, não é isenta de riscos. Sobretudo, não é isenta de riscos em termos de ofensa a esse princípio tão elementar que é a igualdade política. Mais que isso, essa é uma sabedoria muito convencional e muito verdadeira. A judicialização da política não leva a uma submissão da política à Constituição, sobretudo se aqui entendermos a Constituição por princípios, né, de moralidade política bastante controvertidos. A judicialização da política não leva necessariamente a uma submissão da política à Constituição. O que a judicialização da política, em que a judicialização da política consiste? Na transferência da competência para decidir politicamente, de instâncias representativas para instâncias judiciais. E isso não garante necessariamente a supremacia da Constituição. Pode ser que as maiorias legislativas estejam, eventualmente, decidindo realmente com base na Constituição, ao passo que as instituições judiciais podem, eventualmente, substituir disposições constitucionais por suas contestáveis opiniões políticas. No essencial, a tentativa de judicializar a política leva, na verdade, a politizar a justiça e o poder judiciário. É muito lógico isso. Na medida que nós transferimos a competência para decidir politicamente de uma instituição, o poder legislativo, para outra, o poder judiciário, a política não deixa de existir. Ela só passa a ser praticada por outra instituição. E seus membros têm interesses, opiniões, valores, capacidades limitadas, altruísmo limitado. O risco de arbitrariedade não deixa de existir, simplesmente porque a política foi judicializada. O risco de arbitrariedade ele é transferido de uma instituição para outra.
e agora é transferido para uma instituição sobre a qual o conjunto de cidadãos não possui exatamente os mesmos controles democráticos. É uma instituição sobre a qual possuímos muito menos controles. Esse risco de arbitrariedade, ele pode ser exemplificado, eu acho que é um dos melhores exemplos, se nós levarmos, se nós prestarmos atenção tipo de argumento que um importante ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, um grande constitucionalista, tem utilizado para justificar a autoridade do tribunal. De acordo com o professor e ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal deve, em algumas situações, agir também como ele está dotado dessa autoridade para atuar como um tribunal não apenas contramajoritário, não apenas representativo, mas iluminista, no sentido de que deve poder empurrar adiante a história quando a história emperra. Eu acho muito difícil de justificar esse tipo de competência, não só para o nosso Supremo Tribunal Federal, mas para qualquer tribunal, e diria mais, para qualquer instituição. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Poder Legislativo, nem o Poder Executivo devem ser encarados como instituições dotadas de tamanha sabedoria. Pelo contrário, nós devemos partir do pressuposto de que todos possuímos racionalidade limitada, possuímos informação limitada, possuímos altruísmo limitado e que, portanto, podemos não apenas agir de maneira arbitrária, como mais que isso, podemos agir de maneira equivocada, mesmo quando de boa fé. Se é assim, se não há uma instituição que possa ser vista como a manifestação, a verdadeira manifestação da razão, uma instituição iluminista, nós devemos considerar em elevada conta, em primeiro lugar, o princípio igualitário. Dado que todos possuímos essas limitações, devemos rejeitar de plano conferir alguma espécie de autoridade política especial a determinados grupos, a determinadas elites, em função de supostas qualidades intelectuais, decorrentes eventualmente de sua formação ou da sua posição institucional no processo político, exceto a sua posição política, que é o resultado da escolha deliberada em processos representativos, onde todos contam igualmente. E, em segundo lugar, devemos considerar, se é assim, que tribunais em geral, e o Supremo Tribunal Federal, de todos eles, no exercício do controle de constitucionalidade, adote posturas mais autorrestritas. Adote posturas que são condizentes com a presunção de constitucionalidade dos atos legislativos. Não porque o Poder Legislativo seja o senhor da razão, mas, pelo contrário, porque não há senhor da razão. Se não há uma instituição que possa ser vista ela própria como a instituição detentora da razão, o que podemos fazer é, de tempos em tempos, decidir politicamente e, de tempos em tempos, pela via do processo democrático, revisar as nossas decisões. Tribunais, assim, devem adotar, no âmbito do controle de constitucionalidade, uma postura de intensa autorrestrição. Autorrestrição no seguinte sentido: evitar ao máximo declarar a inconstitucionalidade de atos legislativos, a não ser nos casos em que o ato legislativo ofende expressamente a disposição constitucional. Porque, do contrário, o que o tribunal estará praticando é legislação. De boa fé ou não, mas legislação. E, com isso, o risco de arbitrariedade não desaparece. Ele apenas é transferido de alguma instituição sobre a qual temos algum controle para outra instituição sobre a qual os mecanismos de controle são mais escassos. Ofende a igualdade política e tem seus riscos potenciais da arbitrariedade. Pessoal,
Era isso, eu fico por aqui e espero que todos vocês possam, né, eh, vamos superar essa situação, né, tão complicada para todos nós. Espero revê-los assim que for possível. Viu? Grande abraço a todos.